de volta para aqui, para o servidor. Por acaso, eu acho interessante que eles agora até neste novo menu já têm aqui algumas coisas ligeiramente mais interessantes, porque eles até têm aqui, eles por acaso ajustaram o dashboard, porque isto, a versão anterior não estava assim, com este aspecto, pelo menos na 4.12. E o que é que nos interessa ver? Embora a gente ainda não esteja em disciplinas de análise de vulnerabilidades, fiquem já a saber que quando vocês têm aqui o More, vocês têm a componente de Vulnerability Detection. Claro que a componente de Vulnerability Detection, ele mostra-vos aquilo que são as vulnerabilidades conhecidas que a máquina ainda pode ter, ok? Às vezes pode aparecerem alguns falsos positivos, o que é perfeitamente normal. A parte boa é que eu acho que isto, em termos de recursos, é muito mais simpático do que estar a correr um scan pelo Nessus ou pelo OpenVAS. Porquê? Porque o Azure Agent recolhe as informações da máquina, ou seja, o software que vocês já têm instalado e mais não sei o quê, reporta isto ao Azure e o Azure só compara com a base de dados que recebe de vulnerabilidades, ok? É muito mais simpático em termos de recursos. Claro que se vocês estão a verificar aqui algum tipo de vulnerabilidades ou afins, epá, vocês poderiam sempre tentar fazer uma pesquisa sobre o que é que são estes CVEs em concretos que ali estão. Pá, porque é assim, vocês estarem a tentar verificar, ok, há certas vulnerabilidades e aqui no inventory acho que ele até apresenta depois já algumas informações a mais. Epá, e vocês podem diretamente vir procurar e ver o que é que está associado ao quê e também depois fazer ali uma certa determinação. Mas eu não quero estar a focar-me em vulnerabilidades. Eu quero focar-me na outra componente que são não vulnerabilidades, mas sim misconfigurations do Windows. Ok? Portanto, eu vou voltar à minha máquina, portanto, ao tal SOC 01, que é o PC que eu estou a utilizar no meu centro de operações de segurança. E existe uma coisa que é o Configuration Assessment. Ok? O Configuration Assessment basicamente utiliza os benchmarks do Center for Internet Security. E eu fiz uma pergunta no início da aula que foi: o Windows é seguro ou não? Portanto, isto foi o assessment que o meu Azul conseguiu obter da minha máquina. Eu aposto que a vossa deve estar num registro semelhante. Confirmam ou não? Sim, está igual. Sim, igualzinho. Está igualzinho. Igualzinho? Ih, espetáculo. Mesmo Portanto, igual, yeah. em 482 testes, só passámos a 26%. Podia ser pior. Isso é assustador. E isto tal e qual como a máquina tem, já está junto ao domínio e tudo, portanto, isto são algumas falhas de segurança que podem ser, gosto de dizer isto como oportunidades de melhoria, ok? E então, epá, o que é que acontece? Basicamente, tudo aquilo que vocês tenham aqui, porque obviamente isto vai-vos mostrar aquilo que ele passou e aquilo que ele chumbou. Se eu clicar na parte dos fails, eu só vou estar a filtrar pelos fails. Epá, e há coisas às vezes que pode haver ali um mismatch de uma versão para a outra, depois às vezes a gente pode tentar ir às group policies e depois vai ver que afinal aquilo não é aplicável para a máquina que nós temos. Pode acontecer isso. No entanto, eu acredito que das 400 ou 300 e tal fails que eu tenho para aqui, que algumas realmente sejam verdade, né? E que se calhar deveríamos melhorar isto. Parte boa é que quando nós abrimos estes registros de fail, ele mostra precisamente as mesmas lógicas e a mesma informação que nós tínhamos naqueles PDFs do Center for Internet Security. Só que agora estamos a ver isto numa plataforma que é a nossa in-house, ok? Dentro dos nossos próprios sistemas. Parte boa, ele mostra nos controles de segurança automaticamente quais é que são as configurações que provavelmente vocês deveriam de endereçar
para garantir compliance com as várias normas que vão saindo. Ok? Portanto, isto pode vir a ser útil. Agora, vamos fazer o trabalho de casa e vamos criar 348 GPOs e fazer as coisas uma a uma, né? Eu por acaso ia dizer que algumas destas podiam ter a ver com não termos aqui o Windows atualizado, mas eu por acaso até atualizei e está exatamente igual. Não tem nada a ver. Tão bom! Tão bom! Fantástico. Bom, é verdade que isto seria... Às vezes o update do Windows não resolve exatamente a situação. Então o que é que a gente vai ter que fazer? Bom, há algumas alternativas que nós podemos implementar. E eu gosto muitas vezes de usar como exemplo políticas que são feitas pela própria Microsoft. Sim, eu sei, a Microsoft não é propriamente fiável, mas existe uma coisa que, já agora deixem-me só vir aqui ao Google, ok? Que nós podemos procurar, que é o Microsoft. Eu vou procurar aqui Security, pode ser Compliance Toolkit, ok? Microsoft Security Compliance Toolkit. Se vocês procurarem por Microsoft Security Baselines, vão parar aqui ao mesmo sítio, ok? E nós temos aqui o website que é Microsoft Security Compliance Toolkit 1.0, ok? O que é que acontece? Neste website, basicamente a Microsoft disponibiliza group policies que eles consideram ser recomendações da própria Microsoft para ambientes normalmente empresariais. Ou seja, nós aqui, antes de eu descarregar ou de clicar em download, isto tem vários ficheiros, ok? Nós não precisamos de todos. Isto vai depender qual é que é basicamente o sistema que vocês estão a utilizar. Em tempos anteriores, isto também tinha coisas para o Windows 7 e para o Windows Vista, mas como vocês devem estar a calcular, como os sistemas estão deprecated, os gajos mandaram isto tudo de gesso, né? Portanto, eles ainda têm coisas para o Windows 10, mas preparem-se que eventualmente mais cedo, mais tarde, as coisas para o Windows 10 vão de gesso também. E acredito que seja depois de o suporte completo para o Windows 10 ir ao ar. Portanto, eu vou só aqui confirmar qual é que é, neste caso, a minha versão do meu Windows 11 e eu estou a usar a versão 25H2, portanto é a build 25H2 que eu tenho aqui instalado. Ora, e vou então carregar aqui em download e em princípio deve existir ou deveria de existir qualquer coisa associado ao Windows 11 25H2 Security Baseline, ok? Sempre que possível, epá, devemos tentar utilizar aqui as group policies associadas precisamente aos sistemas que nós neste momento estamos a usar. Portanto, vocês têm ali o Windows 11 25H2. Se por acaso algum de vocês estiver a usar o Windows 10, descarreguem o correspondente à vossa versão do Windows, ok? Faz sentido? Porque Sim. assim, vocês enquanto Sim. administradores, vocês enquanto admins de segurança, provavelmente vocês teriam que andar a descarregar isto tudo, ter que importar isto tudo e depois ajustar consoante os sistemas que vocês têm na organização para onde estão a trabalhar. Ok? Porque eu aqui só estou a dar o exemplo com uma máquina. Pá, mas uma empresa não tem uma máquina e uma empresa vai ter centenas de máquinas. E depois pode ter tudo à mistura, uns com Windows 10, outros com Windows 11, depois há uns que já têm o 10 versão não sei quantos, depois outros já têm o 11 25H2, há outros que ainda Outros têm o com o 22H2. Ok? Outros com o Windows Vista. E Qual é que foi o comando PowerShell? É o WinVer. WinVer. Ver, ok. WinVer. É tipo Windows Version. Juntas as primeiras letras de cada palavra, WinVer, Windows Version, tudo junto, e ele mostra-te um pop-up. Ok? Fica mesmo. Graças. WinVer. Está aí escrito, que eu pus no chat. Ora, vou aqui dar o download, então, do Microsoft Security Compliance Toolkit da versão 25H2, que é aquilo que eu estou a utilizar.
e vou precisamente descompactar, portanto, é esta coisa. Aliás, eu até vou pôr isto aqui no meu ambiente. Epá, o ambiente de trabalho é que está horrível, meu. A Microsoft podia ter. Eu não tinha alterado já a imagem disto. Não era isto que eu queria. É display settings que eu quero. Isto, eu pareço um atrasado mental a trabalhar com Windows 11. Ai, isto é triste. Pá, color. Uhum. Pronto. Só eu quero meter isto como uma solid color. Let's choose your mode, white, transparent. Mas eu estou estúpido, ok? A sério que eu não sei mudar uma porra de um ambiente de trabalho. Isto o gajo não me deveria de mudar logo isto. Ok, transparency, effects, eu queria. Olha, agora. Primeiramente com soneto, não é isto que eu quero. Eu só quero mudar a porcaria da imagem para ficar com uma cor sólida. Eu não quero mais nada. Ai, onde é que isto era? Isto tem os display settings, isto é o Vai onde taskbar estavas? set. Isto, para aí, display No settings. Personalize. Não, era no Personalize, estavas bem. Personalize phonics. Ai, personalize. Agora podes clicar aí à esquerda no ali background, ali em Sim, baixo. background. Yeah. Background e seleciona aí essa. Yeah. E depois tem I solid need. color. Thank you. Much appreciated. Much appreciated. Thank you very much. E eu parece-me que eu acho que tenho que ter preciso de um PDF para saber mudar o fundo de ambiente de trabalho de um computador. Ou então tenho que criar uma GPO para o fazer. Epá, que já estava a chatear ali Para aquelas mim criamos a imagens. GPO e aproveitamos e também fazemos uma para o Numlock para estar sempre ativo. Epá, também, se calhar também dava, meu. Se calhar também dava. Por acaso não experimentei ainda fazer uma para o Numlock, mas era capaz de dar jeito. Ouvi dizer que houve um formador, um formando que conseguiu fazer isso. Foi o Rodrigo que disse que houve um formando que fez isso. E eu acho que esse formando até é uma pessoa inteligente. Ora, deixa-me só aqui descompactar. Portanto, vou fazer aqui o extract desta pasta que acabei de descarregar, ok? E atenção ao seguinte: quando vocês descarregarem esta pasta e a descompactarem, ok? Vocês vão ter os seguintes ficheiros cá dentro. Portanto, vocês vão ter precisamente aqui a parte de documentation, GP reports, GPOs, scripts e templates. Situação. GPOs, isto que vocês aqui estão a ver, que tem um aspecto horrível, isto são as group policies que já estão criadas por vós, ok? Ou seja, a Microsoft já se dignou a criar aqui as group policies e as group policies, quando nós basicamente estamos a fazer um backup das group policies, isto são basicamente ficheiros XML, ok? Portanto, group policy está estruturada em XML, não tem nada de extraordinário. O que é que acontece? É assim, a parte da documentação eu confesso que eu raramente leio isto, porque sou português e o típico Tuga nunca lê a documentação. Vocês, pá, eu recomendo que vocês leiam documentação, especialmente se forem fazer o deployment de alguma coisa. Mas aquilo que me interessa é o seguinte: scripts. E porquê? Porque nós, se estivermos numa máquina que está junto ao domínio, nós precisamos, para já, de entrar com uma conta de administrador do domínio. E isto que eu vou fazer aqui pode ser feito ou diretamente na Active Directory, mais fácil se a gente tiver um ambiente gráfico para o fazer, não é o nosso caso, ou então podemos fazer num computador que esteja junto ao domínio, desde que a gente tenha permissões de domain admin, ok? E o que é que nos interessa fazer? Nós vamos abrir aqui, portanto, um terminal. Portanto, basicamente vamos estar a abrir um PowerShell. E, atenção, eu não estou a fazer coisas de Open PowerShell as admin e afins. Eu estou a abrir com
as minhas próprias permissões de administrador de domínio, ok? Que é a conta que eu estou a utilizar agora. E aí, é com cara, isto fica assim com um aspecto um bocado estranho. O que é que eu pretendo fazer aqui com a minha PowerShell? Só aqui tentar fazer aqui um bocado de zoom. E isto cada vez está pior. Phoenix. Já vi construções mais bonitas, ó caralho. Primeira situação. Eu não sei qual é que é a execution policy que eu estou a utilizar neste momento, mas eu quero ver apenas qual é que é o get execution policy e quero ver isto em forma de lista. E por acaso ele agora está aqui como undefined. E em princípio o vosso deve estar muito semelhante, correto? Ora, Sim. Yes. Igualzinho, copy-paste. pronto. Mais tarde, e eu não sei se vocês se estão a perceber, mas isto que aqui está de machine policy, user policy, current user, local machine, isto basicamente é muito, muito semelhante a uma coisa que vocês têm do regedit e o Catan. Não sei se isto vos está a fazer lembrar aqui cenas, Yeah. ok? Não, Não? Pronto, tudo bem. não. Não faz mal. Continua com a amnésia seletiva que eu também tenho. Portanto, isto que nós estamos a ver são políticas normalmente que fazem um mapeamento quase direto ali para o Registry Editor. No entanto, o que é que eu preciso de fazer? Para nós podermos correr ali aquele script, provavelmente vocês com o Sardinha alteraram o Execution Policy, não foi? Não faço a mínima ideia. Também não sei. Acho que não. Não! Então, como é que vocês corriam scripts? Ou não criaram no- scripts? O chat GBT. Criámos scripts, mas foi direto no PowerShell, no ISE. Ok. Ora, como este script não foi criado por nós vamos mudar a Execution Policy. Ora, set, traço, Execution Policy. E se vocês quiserem ser umas grandes bestas, como eu às vezes sou, vocês poderiam fazer a alteração diretamente aqui para Unrestricted. Problema, se vocês fizerem isto, como eu acabei de fazer neste momento, qualquer script que vocês descarreguem da internet, esse script pode ser executado. Eu não sei se vocês sabem, mas existe um conceito chamado Living off the Land, e eu, enquanto atacante, uma das coisas que eu faço é desenvolver scripts de PowerShell para infectar máquinas. Ora, se eu vejo administradores a fazerem isto, e os gajos não revertem as alterações depois de fazerem aquilo que precisam de fazer, eu vou usar o meu PowerShell para tentar comprometer máquinas, ok? Mas para o nosso exemplo, podemos fazer isso. Claro que havia uma outra forma de fazer, que era o seguinte. Por exemplo, eu vou só aqui fazer o seguinte. Vocês não precisam de copiar aquilo que eu estou a fazer. Isto é só uma questão de exemplo. Se eu colocar isto como restricted e ver a informação, vocês vão ver que, em termos de local machine, eu tenho aquilo como restrito, ok? Se eu quisesse correr um script sem estar a afetar o sistema todo, ou seja, o computador todo, a máquina toda, uma das coisas que nós podemos fazer é o seguinte, seria, por exemplo, set execution policy. Ora, isto era execution policy e depois, porra, não era isto que eu queria. Colocar ali o tal unrestricted, mas depois adicionar aqui scope process. Ou seja, se eu colocar o set execution policy sem restrições, mas limitar o scope apenas ao processo, é ao processo que eu estou a correr agora. Ou seja, se eu executar, o gajo fazia a alteração das políticas de execução, vejam que ele tem ali process unrestricted, ou seja, eu posso correr todos os scripts que eu quiser nesta shell que eu tenho aqui aberta. Mas, se eu, por exemplo, fechar aquela shell e voltar aqui a abrir o terminal e voltar a correr exatamente ali a mesma coisa de get traço
execution policy list, ele volta a meter isto em undefined sem alterar o sistema todo. Ok? Portanto, vocês, enquanto administradores, o mais correto para garantirem que não atrofiam a segurança do próprio Windows seria utilizar então aquilo que eu fiz, ou seja, seria o tal set execution policy, identificar que a execution policy poderia ser unrestricted, mas depois utilizar aqui o scope de process, ok? Já agora é aquilo que eu vou pôr aqui. Vocês podem colocar isso em Run Unrestricted para o ambiente de treino. Toda a gente percebeu a lógica daquilo que eu acabei de dizer? Porque é assim, se vocês não Sim. alterarem isto, o que é que vai acontecer? Se eu tentar correr ali aquele script que ali está, que é o baseline AD import, e tal, olha, cannot be loaded because running scripts is disabled on this system. Ou seja, eu não consigo correr um script enquanto a minha execution policy não for alterado. Ok? Portanto, em termos de administração, isso deve ser uma coisa que vocês devem ter em mente. No entanto, se vocês fizerem set execution policy unrestricted à bruta, a partir do momento que agora sim, vocês executando agora este comando, baseline AD import, eu vou ver uma coisa já ligeiramente diferente, certo? Porque ele vai pedir, olha, queres correr isto? Sim, run once, que é o R. Enter, run once outra vez. Enter. E o gajo começa-me para aqui a fazer coisas, sozinho. Ok? Está a aplicar tudo fixe. O quê? Já está a aplicar tudo fixe. Está a importar tudo. Sim. Sim. Está a importar tudo. Mas ele não aplicou as políticas. Ele importou-as Só para AD, ok. para a AD. Okay? Porque vejam o seguinte, neste momento eu só corri um script da Microsoft, que era aquele AD, baseline AD import, é a única coisa que eu preciso fazer, e a única coisa que este script faz é importar as GPOs diretamente para a Active Directory. Ou seja, nós na nossa máquina, aquilo que podemos aproveitar para fazer é abrir o quê? O tal Group Policy Management. Já que fazemos a gestão a partir do servidor a partir daqui, não é? Vamos abrir o Group Policy Management. E em princípio, se tudo correr bem, se vocês estiverem conectados ao IOC-SEG internal, em princípio, quando eu começo a abrir aqui o meu domínio, nós em Group Policy Objects já devemos ter cá algumas políticas que a Microsoft criou por nós. Correto. Confirmo? Correto? Verdade. Top. Excelente. Agora, só temos aqui um petit problema, que é eu não queria uma GPO para os meus PCs. E eu devia ter uma unidade organizacional para os meus PCs, porque é assim, isto são políticas para se aplicar ao Windows 11. Ou seja, eu não devo de agarrar isto nunca e andar a linkar isto diretamente ao domínio. Porque isso é uma cagada autêntica. Para Ok? dar reia, né? É a mesma solução para dar a geneira. Garantido. Se Portanto, o que estiver é que tudo bem configurado, não dá a geneira. Como é que é, moço? Tu não te aventures, tu não metas esta porcaria ligada ao domínio, meu. Senão Também isto estamos vai- em ambiente de laboratório, não podemos experimentar. Não. Eu sei que tu estás mesmo mortinho por juntar aquela gaetada diretamente ali ao domínio, não Sim. estás? Sim. Do it. Espera aí, deixa-me lá fazer snapshot. Então não é preciso de snapshot, meu. É Malta- preciso, é. Não é nada, mas vai mesmo à bruta. Snapshot é tudo, né? Ora, eu vou aqui abrir a Active Directory Users and Computers, porque é assim, eu vou criar uma OU que é para meter a máquina onde eu estou lá para dentro.
e depois poder aplicar as políticas na máquina, ok? Ora, então vamos lá ver. Vou só aqui abrir a Active Directory, Users and Computers. Portanto, aqui na minha AD, lá está, eu não queria uso nenhumas. A gente, por acaso, tem trabalhado muito pouco com a Active Directory. Ora, vou então aqui criar uma nova unidade organizacional, mas isso vocês já sabem fazer com o Rodrigo. Portanto, estás a ver, Rodrigo? Estás a ver? Eu estou a sei exatamente aquilo que tu já deste, hein? Top. Ora, unidade organizacional e eu vou chamar isto, sei lá, SOC. SOC PCs. Pronto. Ora, por acaso há uma coisa que eu não gosto muito, eu não gosto de dar espaços, eu gosto de meter underscores, mas as unidades organizacionais funcionam com espaços à mesma, mas a minha OCD gosta de manter underscores à mesma porque velhos tempos em que a porcaria do Windows passava-se dos carretos com os espaços. Ora, e vou aproveitar para vir buscar o meu Windows Javard. Isto já está a dar espasmos ali ao Rodrigo quando ele tiver a ver isto. Eu sei que sim, com o nome todo Javard, mas eu vou metê-lo aqui no SOC PC. Ok? Só garantir, ok, sim senhor, não quero ver este alerta outra vez, quer dizer yes. E finalmente tenho ali a minha máquina no sítio certo. Claro que vou aproveitar, vou só dar aqui um refresh no Group Policy Management, ok? Portanto, dar aqui refresh para ele fazer aqui um refresh às minhas OUs e já cá está o tal SOC underscore PCs. Agora, em termos de Group Policies, por favor, não comecem a pôr as coisas à bruta. Não façam como a outra turma, que eu chamo a turma dos Renatos, porque aquela malta agarra em tudo que é políticas, pumba, tiram com aquela gaitada tudo para a OU. E depois eu pergunto, ouve lá, e tu aquilo que tu tens ali na OU são utilizadores ou são máquinas? Ah, são máquinas. Então por que estás a aplicar uma OU de users a máquinas? Ah, porque pode vir a dar jeito. Epá, sério? Portanto, malta, o que é que eu vou aproveitar para fazer? Em termos de computer, sim senhor, eu vou aplicar aquilo ao SOC PCs, ok. Defender Antivirus, também. E eu vou-me arrepender tanto desta gaitada, porque eu já sei que me vou arrepender, porque eventualmente há uma altura que eu quero desativar o antivírus e depois vou andar aqui à estalada com isto. O Bitwalker eu não o estou a utilizar e vocês podem sempre ali nos settings verificar quais é que são as configurações que realmente depois estão a ser alteradas nas máquinas, ok? Aqui o Internet Explorer 11, tecnicamente nós não estamos a usar Internet Explorer, estamos a usar o Edge, mas eu também posso passar para ali aquela política, ok? E associá-la ali aos stock underscore PCs. Ora, tendo esta configuração, aquilo que eu agora vou aproveitar para fazer é o fatídico GP Update e GP Update barra Force e vou reiniciar esta máquina, ok? Portanto, ora, GP Update. Malta, vocês têm usado o GP Result ou não? Pois esse é fixe para ver o Não. que é que está aplicado. Já. Mas o... Quem é que disse não? O Ricardo não se lembra das aulas do Sardinha. Yeah. Eu Se não usamos sei uma ou isso. duas vezes foi muito. Mas usaram então? Sim, mas não perguntaste quem já usou várias vezes. Epá, sim. Ahm, mas pronto, é o que é. Mas pronto. Ora, Computer Policy Update has completed successfully. User Policy Update has completed successfully. Ok. Em princípio, nós temos aqui o que necessitamos. Eu vou aproveitar e vou reiniciar esta máquina, que é sempre boa ideia. Restart.
esperando que ele não comece aqui a borregar, porque senão então eu passo-me completamente dos carretos. Vá, restart anyway. E vá, vamos ver se isto funciona, não é? Relembra-me mal porque é que tu fazes GP update e depois fazes outro GP update, mas desta vez metes barra force. O primeiro é só para ir buscar as políticas, é? É assim, a diferença é que o barra force não cumpre ou não respeita quase a ordem se houver alguma precedência na implementação de políticas. Ou seja, se houver alguma coisa que devesse ser implementada ou aplicado e só deve ser implementado e aplicado depois da outra componente da política já estar implementada e aplicada, o barra força ignora isso completamente e força tudo aquilo que lá estiver. Há um misconception ainda de que o GP Update barra force que faz aquilo ir mais rápido. E é um conceito errado, ok? Porque assim, eu, por exemplo, no Citeforma, nós tivemos salas de formação em que nós, por exemplo, queríamos configurar políticas de network em que os nossos portáteis, ou seja, as salas de formação onde tínhamos portáteis, apenas conseguiam ver a rede wireless do Citeforma. Ou seja, para não andarem a ver as Mel Free Wi-Fi e a rede do vizinho e o caraças. E aquilo que aconteceu foi, a gente implementou a política, fizemos GP Update, fizemos GP Update barra Force e reiniciámos o PC e a porcaria não funcionou. Ou seja, não estava a atuar. Aquilo estávamos a andar em stress, só que é assim, mesmo quando a gente faz o GP Update, a máquina pode levar tempo a aplicar as configurações todas. Ok? E houve uma altura que eu estava a falar com o Sérgio, na altura, e eu, epá, esta gaitada não está a dar, não está a dar, pá, porra, vamos almoçar. Vamos almoçar, a gente depois durante a tarde trata disto. Quando voltarmos à tarde, olha, já está implementado. Ok, fantástico. Ok, portanto, às vezes há essa situação que, pá, que pode acontecer. Ok? Mas é Portanto, isso, por exemplo, o Force até, ele vai haver até as que já foram aplicadas anteriormente. eu Não sei creio se- que sim. Não tenho 100% agora a certeza, ok? Mas eu creio que sim. Posso estar errado. Ora, como é que é? GP Result. Ora, nós tínhamos aqui um report e o scope podia ser em termos de computer. Acho que era isto. Ora. Podia ter aberto esta gaitada. Espera aí, mas eu não estou como admin. Eu estou como admin, meu. Eu não abri isto em modo administrador. Não Não. deves, porque eu consegui. Desculpa. Não deves ter aberto como admin, porque eu consegui correr o comando, pelo menos. Pois o. Não, foi. Ok. Select administrator. GP result barra R barra scope e computer. Tá. Quando as coisas funcionam, funcionam. Lá estão as políticas então que nós supostamente queríamos implementar. Agora, é assim, em termos de funcionalidade do PC, é verdade que nós se calhar não vamos notar grande coisa. Aquilo que nos interessa validar é voltar a ir ao azul e conseguir ver se houve alguma alteração ou não. Pode às vezes ser necessário nós termos que ir ao serviço do azul e reiniciar o serviço. Ok? Vamos lá ver se isto alterou alguma coisa, que às vezes o O- azul também tem assim uns bugs um bocado estranhos. Tens O quê? razão, o Force também verifica todas, é mesmo tudo, tudo, tudo. Pronto. Então é isso. Pá, é tal coisa, eu não tinha 100% de certeza, porque isto às vezes vocês não fazem a menor ideia da quantidade de coisas que eu tenho no meu OneNote, pois não. De chafurdice e comandos e o caraças que eu tenho para ali. Não. Garanto que não devem ter. É pá, às vezes eu não consigo memorizar certos comandos. É impossível. Às vezes um gajo precisa sempre das anotações. Eu sei o que é que quero fazer, sei como lá chegar, só não memorizo foi o comando. Ora então, ai, Passou bem, para metade. vamos já ver. Calma, não deixes spoilers, meu. Foi isso, assim, estás a dar spoiler, meu. Ora então, vamos. Quer dizer, pode ter passado para metade no teu, agora vamos ver no meu.
Vamos lá ver. Ora então, entrando novamente no mesmo sítio e no Configuration Assessment. Está lá perto. Já está Pá! melhor que o Cité Forma, digo eu. Então, melhorou Pá! 20%. Ou quase 20%. Pá, passou de 20 e tal para 48, já não está mal. Mas diga-se de passagem que isto também não melhorou muito. Quer dizer, melhorou um bocadinho. Aquilo era que é 380, não é? Era, sim, 386, acho eu. 380 e tal. Passou para 243 fails. A minha questão é, conseguimos minimamente melhorar alguma coisa no nosso sistema ou não? Sim. Uhum. Bem, alguma coisa há de ter funcionado garantidamente. Melhoramos a 100%, professor. Né? É o dobro. Epá, tecnicamente sim, mas o ideal era ir para 200 ou 400%. Isto mesmo assim, com as políticas da Microsoft, mesmo assim esta gaitada ainda continua com 200 e tal oportunidades de melhoria. Eles Ok? sabem, né? Eh, Desliga-se o PC e ele fica 600% seguro. não está. Mas pronto, ao menos aqui, felizmente, já temos aqui alguma forma de conseguir trabalhar e minimizar aqui as nossas condições. No entanto, isto é a Microsoft. E vocês, se calhar, poderiam pensar: ok, é a Microsoft e tal, se calhar há aí coisas que a gente podia melhorar, mas não há aí outra alternativa ao Microsoft Security Toolkit? Só que é um problema. Diz a DoD. Já ouviram falar do Department of Defense dos Estados Unidos? Pois. Pois, digamos que. Ai, eu estou no Bing, meu. Fónix. Isto é um crime, meu. Estar a fazer search no Bing, mas eu fiz mal a alguém, ok. Ora, portanto, diz a DoD GPO. Ora, o que é que acontece? Isto são políticas também disponibilizadas pelo Department of Defense dos Estados Unidos da América. E digamos que até costuma ser utilizado para sistemas federados dos Estados Unidos. No entanto, a última vez que os gajos fizeram um update foi em julho. Ok, sim senhor. O Não te esqueças site que eles tiveram com shutdown. também é verdade. Também é verdade, sim senhor. Eles aqui, por acaso o site agora está diferente. Eu dar aulas sobre coisas que passam a vida a mudar, isto é sempre um risco do caretas, mas pronto. Mas eu vou à mesma copiar aqui o site para vocês conseguirem ter isto sempre aí convosco, ok? Portanto, fica aí a parte do link. Porque eu vou descarregar este aqui do Group Policy Objects dos VPOs de July 2025. Esperando eu que isto descarregue. Obrigado. Por favor. Porque houve uma altura que eu dei uma formação há uns meses atrás que eu tentei vir ao site que estava diferente. Estava com outro aspecto um bocadinho mais arcaico. E o gajo simplesmente não descarregava. Eu clicava nos botões que lá estavam. E o gajo não fazia absolutamente nada. Ora, vamos já aqui ver o seguinte. Problema. Aqui no DoD, eu vou só aqui passar esta coisa para aqui. Ora, e vou descompactar isto também, ok? Ora, ora, pode ser extract all, extrair isto tudo. Este, em termos de políticas, é um bocadinho mais chato, ok? E eu normalmente costumo fazer cagada literalmente cada vez que tento importar estas políticas. Portanto, que bom que esta aula está a gravar, porque eu quase garantidamente vou fazer cagada outra vez. Porque eu faço sempre a geneira com isto, sempre. Ora, e o que é que eu normalmente
gosto de ver aqui. Caso vocês não se tenham apercebido, as políticas do Department of Defense, eles são um bocadinho mais granulares do que as da Microsoft. Ok? Ou seja, os gajos têm muito mais políticas que podem ser eventualmente aplicadas. O conceito, o bottom line, é tentarmos proteger os nossos sistemas, ok? Eu não quero dizer que nós tenhamos que aplicar isto verbatim, mas podemos utilizar isto às vezes como um starter group policy para depois criarmos as nossas próprias políticas. Então, o que é que acontece? Eu sei que vou ter que utilizar os support files, ok? Porque assim, nos support files é que nós em princípio temos os tais scripts para fazer a importação. Só que há um problema. Aqui não basta só correr este script, nós temos que tomar aqui algum cuidado naquilo que estamos a fazer. E quando eu digo algum cuidado, e isto é a parte em que eu fico sempre na dúvida, mas acho que é o DISA ou GPO. Deixa-me só confirmar uma coisa aqui no ficheiro CSV. Eu vou só querer abri-lo aqui com o Notepad. Sim, eu sei, Notepad é asqueroso, mas deixa-me só aqui verificar. Exatamente. Exatamente aquilo que eu estava a pensar. Malta, qual é que é o problema? E isto é o drama que normalmente eu encontro sempre, cada vez que eu tenho as coisas daqui do Department of Defense, e por isso é que isto normalmente comigo dá sempre a geneira. Vocês estão a ver a diretoria para onde é que eu descompactei isto, certo? Eu tenho isto no desktop, Sim. descompactei para aquela pasta, tenho aqui os support files, e este ficheiro que aqui está, é um ficheiro que vai referenciar as group policies que eu vou importar. Problema. Este ficheiro de Group Policy, este ficheiro de CSV, ele tem informação a dizer GPO name e depois tem aqui um PAD, correto? Separado ali por uma vírgula, porque isto é um ficheiro de comma separated value. Portanto, o nome das GPOs ele está aqui, separa-as por uma vírgula e depois tem aqui o caminho onde ele vai tentar ir buscar as cenas. Problema, acham que este caminho que eu aqui tenho corresponde com aquilo que eu tenho ali em cima? Não, Não. também não parece um bom caminho. Não. E além disso, aliás, este até diz julho 25, diz a STIG, GPO, não sei o que, não sei o que mais, que nem sequer corresponde àquela treta que eu ali tenho, ok? Portanto, isto é aqui uma situação que às vezes depois dá a geneira. Então, o que é que eu proponho fazer? Para que a gente consiga fazer a importação disto correta, vamos importar um a um, né? Não, obviamente Claro que não. não. A gente, Aí não, é a gente, bem. não, a gente, não, é que não mesmo. Fónix, não. Vamos fazer o seguinte: eu vou fechar isto. Eu vou para já mover a pasta, vou mesmo retirá-la daqui do ambiente de trabalho e vou-lhe meter exatamente na unidade C. Ok? Portanto, eu vou retirar isto, vou pôr isto aqui na unidade C, porque é muito mais fácil a gente conseguir gerir as coisas diretamente a partir daqui da unidade C. Portanto, e atenção, é aquele que está descompactado, ok? O que está descompactado, não é o ficheiro zip que vocês passam aqui para a unidade C. E aquilo que eu normalmente faço é o seguinte: como eu sei que o nome principal estava errado no ficheiro CSV, aquilo que faço é, eu tenho duas hipóteses. Ou eu altero este nome e meto o nome que está mencionado no CSV, ou eu altero o CSV e meto o nome que está aqui. Eu tenho é que referenciar a porcaria da diretoria de forma correta. Ok? Se calhar é mais fácil eu utilizar o nome que está no CSV e se calhar E alterar, alterar a pasta. e alterar a pasta. Acho que é mais fácil. Mas pronto, então vamos lá ver. Ora, Support Files, eu vou abrir aqui o ficheiro CSV com o Notepad, portanto, Edit Notepad.
Ora, isto fica aqui uma salganhada do caraças e isto às vezes custa um bocado porque a gente tem que acertar mesmo isto no sítio certo e ter cuidado ali com as barras, mas eu vou copiar isto que aqui está, ok? Além disso, eu até vou copiar, mas também vou pôr aí para o chat, se eu conseguir. Deixa-me cá ver se eu consigo pôr isto aqui direto. E não, claro que o gajo copiou-me esta gaitada de... Ai, filho... Não, o gajo está-me só a copiar a porra do link por algum motivo, mas também, Já está. merci, muito obrigado. Isto é aquela altura que, pá, isto coitado do instrutor, isto o gajo está a ficar velho, já não sabe fazer copy-paste, é preciso um PDF para aprender a fazer copy-paste, coitado. Ora então, eu vou então, não se esqueçam que tenho que fechar o ficheiro CSV para fazer a alteração, porque senão o gajo acusa, tem ficheiros abertos e não sei o quê, o gajo começa para aqui a queixar. Vamos alterar então o nome da pasta e colocar aquilo que tínhamos ali no ficheiro CSV, ok? Pronto. Fantástico, maravilha. Primeira fase já está. Segunda fase, mandar BIDE com a porcaria do script, porque eu sei que me vou enganar agora nos ficheiros que vou utilizar a seguir. Portanto, vamos lá ver. Agora vou novamente, portanto, eu já tenho então um nome atualizado, que é o nome que vamos utilizar naquele ficheiro CSV. Vou aproveitar para vir aqui aos support files. E agora vou abrir então a linha de comandos aqui. Ora, open in terminal. Deixa-me só aqui ver que já não sei se tenho o execution policy alterado ou não. Não, não tenho. Isto era giro, agora rebentar-me na cara, não é? Portanto, ora, vou aqui, set execution policy, só para meter isto aqui unrestricted, só mesmo para não estar a... Tem razão, mas não digam nada. Eu disse, tem razão, mas não digam nada. PowerShell, Run as Administrator, eu vou só alterar o Get Execution Policy, portanto, set Execution Policy Unrestricted, que é aquilo que eu quero. Obrigado. Pronto. Obrigadinho. Só queria isto. Portanto, como eu estava a dizer, abrindo a PowerShell diretamente ali naquele sítio, e já sabia que isto depois das 10 horas começava depois a dar aqui os bidés. O que é que nós queremos fazer? Queremos correr aquele ficheiro que ali está, ou seja, o tal DISA GPO Baseline Import. Só que depois existem outros ficheiros que vão estar a ser utilizados também durante a execução da PowerShell. Um deles vai ser o import table.migtable e o outro vai ser o tal DISA All GPO Import July 2025. Ok? Portanto, e agora a ver se eu não me engano na ordem em que isto é suposto a ser executado. Portanto, Desculpa lá, Romão. Sim. O outro comando era qual? qual deles? Para dar o acesso? O set execution policy, ou seja, era o set execution policy unrestricted, foi aquilo que eu mostrei há bocadinho. Ok? Tem que ser admin para poder fazer isto. Mas eu só admin ele não está a bicho. És admin, mas tem que ser admin no terminal, meu. Sim. Não é só na conta, não é só usar a conta normal. Ok? Ou então, epá, podes tentar fazer a alteração da restrição em termos de processo. Que também dá. Ok? Abres a PowerShell em modo de administrador e fazes o Set Execution Policy. Eu tenho modo Sim, administrador. não Nem me deixa acredito. fazer a list. Como assim? Eu faço aquilo do set execution policy list. Ah, não é o set, é o get. Não, get. Se é para Que é listar, get. tem que ser get. Se Ah. for para alterar, tem que ser com set. Ok. Ok? Porque PowerShell funciona com uma verb noun syntax. Ou seja, get qualquer coisa.
set, que é para meter informação. Ok, mas tu abriste para tudo. Não foi Sim, só aos então você processos. já disse que sou besta, meu. Então eu abro para tudo e mais alguma coisa, então. Também é Ok. evidente. Eu abro para tudo e mais alguma coisa, meu. Então, assim é que é ciberseguro. Então eu sou informítico para quê, meu? Então, obviamente que um gajo tem que abrir tudo e mais alguma cena. Ora então, como eu estava a dizer, depois de vocês mudarem a Execution Policy, aquilo que realmente quer. E agora também não é preciso também fazer só até à quinta casa do sabe-se-lá o quê. Ora, aquilo que eu quero correr é o tal DISA_GPO baseline import.psu, ok? Executar, ora, run once, correr isto. Ele diz, ok, have you made all the required updates to the import file? Yes. E ele agora, em princípio, agora é esta parte que o gajo me diz, ora, select GPO import file is available in the DISA quarterly baseline, agora é que é a altura que eu sei que me atrapalho sempre, ou há de ser a porcaria do ficheiro CSV e depois o import table, ou então é o import table e depois o ficheiro CSV, que eu nunca sei qual deles é que é o primeiro. Por isso, isto agora vai ser 50-50. Ora, portanto, ir à unidade C, já que ele me abre aqui a janela. Ora, de July, não sei quantos, não sei o que mais. Support files. Ou seja, só estou a ir à pasta onde eu tenho os ficheiros. Eu assumo que seja esta parte das políticas, ok? Portanto, eu vou selecionar aquele ficheiro CSV. Open. E agora é que ele me pergunta ou pede para selecionar a Migration Table File, ok? O Migration Table File é o segundo ficheiro que vocês importam. Ora, tem que voltar novamente ali à parte portanto, da unidade C. Ora, ir novamente às políticas do Department of Defense que vocês descarregaram. E vir aqui onde tem Support Files. E enquanto que antes vocês selecionaram o ficheiro CSV, vocês agora selecionam o import table.migtable. Ok? Ora, open. E em princípio, se tudo correr bem, o gajo não se há de queixar e fica aqui a fazer coisas sozinho. Certo? Quando a pessoa souber que correu bem, diga. Mas já sabe. Já Não, a sabe? partir deste momento ele já está a trabalhar, mas não, Ok. isto já está a trabalhar. Ou seja, o primeiro ficheiro é o ficheiro de CSV, o segundo ficheiro é o ficheiro daquele MIG table que ele tem para ali, o import table.migtable, ok? Portanto, o primeiro ficheiro foi aquele CSV. Ok. Cuidado que vocês têm dois ficheiros CSV, ok? Terem atenção a isso. O ficheiro que eu importei quando ele me abriu aquele pop-up para eu selecionar o ficheiro foi aquele que eu alterei, que era o tal DISA all GPO import. Ok? Porque vocês também têm um que é um DISA import de July, mas tem aqui DISA all GPO import. Este é que é exatamente o ficheiro que eu pretendo, porque eu quero importar tudo para a minha AD. Depois ele vai pedir o segundo ficheiro, e o segundo ficheiro então é este aqui, o import table.migtable. Ora então, a partir do momento que vocês selecionem esses dois ficheiros, ele fica a trabalhar sozinho a importar as coisas. E quando ele chegar ao fim, vocês podem abrir novamente aqui a Group Policy Management e em princípio deve estar uma coisa escabrosa aí no meio das vossas políticas. Vamos expandir isto. Ora, expandir isto. Pum, pum. Ora, Para tanta coisa. CSEC.internal. Ora, Group Policy Objects. Aí é com caralho. Eu disse que os gajos tinham montes de políticas. Isso é assustador. É. Portanto, Group Policy Objects. Os gajos têm DoD, Excel, coisas para Internet Explorer, Link, Microsoft Defender Antivirus, Edge. Pá.
Basicamente, vocês têm aqui para várias coisas e até para vários tipos de sistemas ao mesmo tempo. Ok? Portanto, vocês têm aqui um certo nível de granularidade. Então, o que é que eu, por exemplo, propunha a gente fazer só aqui para um teste, também para depois concluirmos então esta parte? Eu vou retirar as minhas políticas da Microsoft, aquelas que estão aplicadas àquela unidade organizacional, e vou experimentar começar a aplicar algumas destas do Department of Defense. E vocês vão ver que isto depois... Desculpa a expressão, desculpa o meu português. A merda vai dar à mesma. É aquela parte em que vocês começam a pensar, foda-se, tanta merda e a gente ficou na mesma. É pá, pois. Vamos lá ver. Agora, eu vou remover aqui, portanto, os links que eu tenho daquelas GPOs. Não quero ver isto novamente. Eu quero é remover aqui estes links. Ora, remover. Delete daquele link. E eu aqui no SOC PCs eu vou começar a linkar uma data de GPOs, ok? Ora, portanto, link an existing GPO. E eu por acaso não sei se ele me deixa já fazer a seleção de várias aqui ao mesmo tempo, mas vou experimentar. Ele deixa. Ele Eu deixa. já Deixa, não é? experimentei. Ótimo. Ora então, ora vai já aqui o Acrobat Reader, que eu não tenho o Excel, mas também não faz mal. Ora, Internet Explorer, ou seja, quase aquilo que disser computer é o que eu estou a selecionar. Não é tudo, né? Mas há aqui algumas coisas que podem ser relativamente úteis. O Office eu não tenho, o Firefox eu também não tenho. Ora, eu mantenho aqui o control selecionado. Ora, OneDrive for Business. O Outlook eu não tenho. Project também não tenho. Mas tenho o Windows 11. Ok? Ora, Windows Defender Firewall também. E acho que em termos de políticas, podem ser só estas. Clicar OK. E já são umas quantas. Parece estar bem. Se eu tivesse outras aplicações e afins, até não era mal pensado. GP Update. GP Update /force. Restart. Ok? Então, vamos lá aqui ver. Ora, então, GP Update. Eu arranjo maneira do computador ainda deixar de funcionar. Ui, já começas. Já começas, força. Quando às vezes nós vemos estas configurações assim, habitualmente pode haver alguma política ou alguma componente associada à GPO, a uma GPO, que pode ou estar desatualizado ou que não corresponde exatamente à versão do Windows que nós temos e ele não a consegue implementar na totalidade. No entanto, aquilo que ele conseguir implementar, ele mete. Ok? Alright. Eu não sei porque isto agora. Alô, filho? Estás todo bugado ou quê? Olha, agora o meu terminal bugou. Fantástico. Pronto. Como ele bugou. E agora está a crashar. Isto é espetacular. Para terminar a aula, meu, isto é. Sherry on top of the cake. Fantástico. Passa das 10, né? Pois Já já passa passa das- das 10. Já passa das 10. Eu vou aqui dar restart à máquina. Olha, restart. Não se esqueçam de fazer snapshot, malta. Pô, snapshot. Isto, malta vai à bruta, meu. Snapshot, isso é overrated, pá. O snapshot. A pior coisa que pode acontecer é isto não dar. Eu já Então, se eu ensinei, não- eu já ensinei o Fábio, professor, a testar aí as máquinas. Nada É. disso. Ele não aprende. Nada disso. Nada Já, disso. já lhe ensinei, professor. Gestor de tarefas, end process, no VMware. Oi? O que é isso aí? Isto é a mensagem inicial que vem que está aplicado por GPO. Foda-se. Isso é perigoso. Yep, US Department of Defense, warning statement. You are accessing a US government. Olha, por acaso, até vou fazer o seguinte.
Vou fazer aqui já um screenshot a esta gaitada e vou mandar isto para o meu amigo americano a dizer, olha, só para dizer que estou num computador do Department of Defense. Sim, podes dizer que conseguiste acesso. Não, mas isto, ora aqui. I'm applying the DOD. Isto é, eu já sei que o gajo amanhã quando falar comigo, em princípio vamos ter uma call amanhã, isto vai ser giro. Mas pronto, ora, daram aqui o ok, e Formacão 2025. Agora a questão é, será que em termos de segurança isto ficou pior, ficou melhor ou ficou na mesma? Ficou mesmo. pior. Quer spoiler? Exato, spoiler. Queres um spoiler? Já ouvi dizer que ficou pior, portanto... Pá, pior não, fogo. Epá, Não, mas eu só olha- estou a mandar o palpite. Ah, é? Ah, pronto. Não sei, cá Então para mim aplicámos deixa... isto tudo para ficar na mesma. Yeah. Epá, mas vê pelo lado positivo, é se tu não acreditares, não gostares da Microsoft, tens sempre alternativas, meu. Porque eu não sei se vocês vão trabalhar para os Estados Unidos ou não. Imaginem que vocês vão trabalhar para os Estados Unidos e acabam lá num regime federado e o caraças. Ao menos já sabem implementar as GPOs todas, meu. Que é top. Ora, Agents, Management, Summary. E aqui, indo novamente ao Configuration Assessment, estamos com os 244. Aí é bem. Mas ele tirou 2 not applicable. Yeah. Pois o meu está pior. Epá, acontece. Epá, mas ó Fábio, tu já és aquele staple especial que a gente já sabe que aquilo, quando está no computador do Fábio, já sabemos que aquilo vai dar raia. Então, pá, é o que é. O gajo gosta aqui de martelar com as coisas. Pá, Mesmo. depois de não ter mostrado aquela forma fenomenal de fechar o VMware, pá. A única coisa é que o Exchange não aguentou com isso. É Não o que é. aguentou. Não aguentou, deu logo erro. Ah, Ele despediu-se logo. Foi uma pena. Trabalhou bem. Trabalhou bem. Enquanto trabalhou bem. Depois de morrer, esquece. Ai, caraças, muito bom. Mas pronto. Malta, qual é que é o vosso trabalho de casa? Reduzir isto. É Ups. 100%, né? Ui. É possível ou não? Termos tudo teste? Não. Vai haver sempre Tecnicamente, conflitos, não. Acho que o melhor acho que é 92, acho eu. Acho que não se consegue ir muito Sim. mais do que isso. Tipo um best Sim. score. Uhum. Ok. Sim. Isto é para utilizarem como uma referência, ok? Porque depois é tudo uma questão de gestão de risco. Porque depois vocês vão chegar a um ponto e veem, epá, será que vale mesmo a pena estar a alterar isto? É porque depois se eu alterar isto, tenho mais complicações na parte de gestão da infraestrutura. Epá, e na realidade se calhar ninguém vai comprometer a máquina usando uma certa parte. Epá, desculpa lá, Fábio, mas eu tenho mesmo que mostrar isto. Isto é só para ficar gravado. É mesmo bonito, meu. Arrebentou mesmo também pelas achei Isto muito é costuras. mesmo engraçado. bonito, meu. Também achei muito engraçado. Também gostei do facto de eu não ter tirado snapshot, como eu devia tê-lo feito. Mas é o que é. É o que é. Estas várias. Conheço. Mas como é que as tuas máquinas rebentam todas, meu? Meu, não questiones uma ciência Mano, que eu sou desconheces. trolha, meu. Sou trolha. Eu devo ser de uma linhagem de trolhas que eu para arrebentar com coisas, pá, acabou. Ai, caraca. Muito bom. Ai, Eu malta, nunca mais te ensino eu nada, por hoje Fábio. fico por aqui. Acho que chega de